Ele estava ali, com seu uniforme velho, tremendo na frente de todos os alunos da escola, quando o diretor o mandou tocar piano só para humilhar. Ninguém esperava o que aconteceu depois. Marcos Silva ajeitou a mochila no ombro e respirou fundo antes de passar pelo portão do Colégio São Bento. Era segunda-feira de manhã, e como sempre, ele chegava cedo para evitar olhares curiosos dos outros alunos. 3 anos estudando ali com bolsa social e ainda se sentia como um peixe fora d'água. Os muros altos da escola, os jardins perfeitamente cuidados, os carros importados na frente, tudo ali gritava que ele não pertencia àquele lugar. Aos 12 anos, Marcos tinha aprendido a ser invisível. Usava o uniforme que a escola fornecia para bolsistas, sempre um tom mais desbotado que o dos alunos pagantes. Carregava uma mochila que já tinha visto dias melhores, remendada pela mãe Dona Conceição com todo o carinho do mundo. Não reclamava. Sabia que estudar no São Bento era uma oportunidade que poucos meninos da sua comunidade tinham. O que Marcos não sabia era que naquela manhã o diretor Hamilton Monteiro estava arquitetando algo que mudaria sua vida para sempre. Hamilton observava da janela do seu escritório no 2º andar, enquanto Marcos caminhava pelo pátio. Era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre penteados para trás, ternos caros que combinavam com sua arrogância natural. Havia assumido a direção do São Bento 5 anos atrás com uma missão clara: transformar a escola na mais prestigiosa de São Paulo. E na cabeça dele, isso significava reduzir drasticamente o número de bolsistas de caridade. «Senhor Hamilton», disse a secretária entrando na sala. Os pais do evento beneficente chegaram para a reunião. Hamilton sorriu. Era exatamente o que estava esperando. Hoje seria o dia perfeito para seu plano. A reunião acontecia no auditório principal da escola, um ambiente imponente com 200 lugares, piano de cauda no palco e decoração que respirava tradição e dinheiro. Estavam presentes cerca de 50 famílias, as mais influentes de São Paulo. Empresários, médicos, advogados, pessoas que movimentavam milhões e que mantinham o São Bento funcionando através de suas generosas doações. Marcos não fazia ideia do que estava acontecendo no auditório. Estava na aula de matemática tentando se concentrar nos exercícios de álgebra quando a voz do diretor ecoou pelo sistema de som da escola. Marcos Silva, apresente-se imediatamente no auditório principal. O menino sentiu o estômago gelar. Todos os olhares da turma se voltaram para ele. Os colegas cochicharam entre si, alguns com expressões de curiosidade, outros com aquele sorriso maldoso que ele conhecia bem. Ser chamado pelo diretor nunca era coisa boa, ainda mais quando você era o único bolsista da turma. «Pode ir, Marcos», disse a professora. Mas havia algo estranho no tom dela, como se ela soubesse de alguma coisa que ele não sabia. Marcos desceu os corredores com as pernas tremendo. O auditório ficava no andar térreo, e conforme se aproximava, podia ouvir vozes de adultos conversando. Muitas vozes. Parou na frente da porta dupla de madeira e respirou fundo antes de bater. «Entre!» veio a voz autoritária de Hamilton do outro lado. Quando Marcos abriu a porta, quase perdeu o fôlego. O auditório estava cheio de gente bem vestida, homens de terno e mulheres elegantes que pareciam ter saído das revistas que sua mãe folheava no salão onde trabalhava. Todos se viraram para olhar para ele e Marcos sentiu o rosto esquentar de vergonha. «Ah, Marcos!» Hamilton falou alto, com aquele tom falso que usava quando queria impressionar visitantes. «Venha cá, meu jovem!» Marcos caminhou devagar entre as fileiras de cadeiras, sentindo cada olhar cravado nele. Ouvia sussurros, comentários baixos que não conseguia entender completamente, mas que não soavam amigáveis. «Senhoras e senhores», Hamilton começou quando Marcos chegou ao palco. «Este é um dos nossos jovens talentos do programa de bolsas sociais. Marcos Silva, 12 anos, morador da comunidade do Capão Redondo». Marcos ficou parado ao lado do diretor, sem saber o que fazer com as mãos. Hamilton tinha aquele sorriso que ele não confiava, o mesmo que usava quando estava prestes a fazer alguma maldade disfarçada de oportunidade educativa. O Colégio São Bento sempre acreditou na importância de desenvolver talentos ocultos. Hamilton continuou, gesticulando teatralmente. E hoje vou demonstrar para vocês como conseguimos extrair o melhor até mesmo dos nossos alunos mais desafiados. A palavra
desafiados, saiu da boca dele como se fosse um insulto mal disfarçado. Marcos engoliu seco, começando a entender que estava sendo usado como algum tipo de exemplo vivo. Marcos, Hamilton se virou para ele com aquele sorriso cruel. Você sabe tocar piano, não sabe? A pergunta pegou Marcos completamente de surpresa. Como Hamilton podia saber disso? Ele nunca tinha contado para ninguém na escola sobre os anos em que tocava na rua. Era uma parte da sua vida que preferia manter escondida. Uma lembrança dolorosa demais para compartilhar. Não, senhor. Marcos mentiu, a voz saindo baixa e insegura. Ora, não seja modesto. Hamilton insistiu, colocando a mão no ombro do menino com força suficiente para deixar claro que não era um pedido. Tenho certeza de que você consegue nos entreter com alguma coisinha. A plateia riu baixinho, e Marcos sentiu a humilhação queimar no peito. Hamilton estava claramente se divertindo, transformando-o em um espetáculo para aquelas pessoas ricas que provavelmente nunca tinham pisado numa comunidade como a dele. Vamos, Marcos. Hamilton praticamente o empurrou na direção do piano de cauda que dominava o centro do palco. Toque Für Elise para nossos convidados. Tenho certeza de que conhece. Marcos parou na frente do piano e olhou para o teclado preto e branco que tanto conhecia. Memórias vieram como uma avalanche. Ele se lembrou do pequeno teclado que o pai tinha comprado usado quando ele tinha 7 anos. Se lembrou das tardes em que seu pai, mesmo cansado do trabalho na construção, se sentava com ele para ensinar as primeiras notas. Música é coisa de rico não, filho, o pai sempre dizia. Música é coisa do coração, e coração a gente tem de sobra. Marcos se lembrou de quando o pai ficou doente. Câncer no pulmão, os médicos disseram. Os remédios eram caros. O tratamento custava uma fortuna que eles não tinham. Foi quando Marcos começou a levar o teclado para a rua. Praça da Sé, Largo do Arouche, qualquer lugar onde pudesse colocar um chapéu no chão e tocar para conseguir algumas moedas. Für Elise tinha sido a primeira música que aprendeu completamente. Era a que mais emocionava as pessoas, a que fazia elas pararem no meio da correria para ouvir um menino de 10 anos derramando a alma nas teclas. Era a música que mais arrecadava dinheiro para os remédios do pai. Mas não foi suficiente. O pai morreu 6 meses depois, e Marcos nunca mais tocou piano, até aquele momento. Estamos esperando, Marcos, Hamilton disse, a paciência fingida começando a se esgotar. Não temos o dia todo. Algumas pessoas na plateia começaram a rir, outras faziam comentários entre si. Marcos podia ouvir fragmentos. Coitadinho. Que situação. Por que o Hamilton está fazendo isso? Mas havia algo mais nos olhares. Era piedade, pena, como se ele fosse um animal no zoológico, uma curiosidade para eles se sentirem melhores consigo mesmos. Marcos sentiu uma raiva queimar no peito, uma revolta que não sentia desde o dia do enterro do pai. Hamilton tinha planejado tudo isso. Queria humilhá-lo na frente dessas pessoas importantes, mostrar que os bolsistas eram projetos sociais, caridade barata. Queria que Marcos falhasse, que parecesse incapaz, que confirmasse todos os preconceitos daquela gente. Mas Marcos tomou uma decisão naquele momento. Se Hamilton queria um show, ele teria um show. Se queria humilhar o menino pobre da comunidade, ia descobrir que esse menino tinha muito mais a oferecer do que ele imaginava. Marcos se sentou no banco do piano e ajeitou a postura. Fechou os olhos e, pela primeira vez em 2 anos, deixou as mãos encontrarem as teclas. Por um segundo, sentiu o pai ao seu lado novamente, sussurrando no ouvido. Toca com o coração, filho. Sempre com o coração. Quando abriu os olhos, Marcos olhou diretamente para Hamilton. Havia determinação no olhar do menino que o diretor nunca tinha visto antes. Algo perigoso, desafiador. Für Elise, Marcos disse baixinho, mais alto o suficiente para ser ouvido. Para o senhor. E então, Marcos Silva começou a tocar. As primeiras notas de Für Elise saíram do piano como um sussurro que cortou o ar do auditório. Marcos tocou os primeiros compassos devagar, sentindo cada tecla sob os dedos como se estivesse reencontrando um amigo querido depois de muito tempo. Havia algo diferente naquele som, algo que fez até mesmo os mais céticos pararem de sussurrar. Hamilton estava parado ao lado do piano, ainda com aquele sorriso presunçoso no rosto.
esperando que Marcos fizesse uma apresentação medíocre que confirmaria todos os seus preconceitos. Ele havia planejado aquele momento cuidadosamente. Queria que o menino tocasse de forma hesitante, talvez errasse algumas notas, mostrasse para aqueles pais ricos que os bolsistas eram apenas projetos de caridade sem real valor. Mas quando Marcos começou a segunda frase da música, algo mudou no ar. O som que saía do piano não era o que ninguém esperava de um menino de 12 anos da periferia. Era técnico, sim, mas havia algo mais profundo ali. Havia dor, havia história, havia uma alma inteira sendo derramada através daquelas teclas pretas e brancas. Marcos se lembrou da primeira vez que tinha tocado Für Elise na Praça da Sé. Era um sábado de manhã chuvoso, e ele estava desesperado porque o dinheiro dos remédios do pai estava acabando. Colocou o teclado embaixo de uma marquise, sentou no chão molhado e começou a tocar. A música de Beethoven ecoou pela praça quase vazia, misturando-se com o som da chuva e com as lágrimas que ele tentava esconder. Uma senhora tinha parado para ouvir naquele dia. Ela ficou ali, parada debaixo do guarda-chuva, escutando um menino tocar como se a vida dependesse daquilo. Quando Marcos terminou, ela se aproximou e disse algo que ele nunca esqueceu. Filho, você não está apenas tocando música, você está contando sua história. E era exatamente isso que estava acontecendo agora, naquele auditório cheio de gente rica. Marcos não estava apenas executando Für Elise. Ele estava contando a história de um menino que aprendeu piano com o pai pedreiro, que tocou nas ruas para comprar remédio, que perdeu tudo, mas nunca perdeu a música que carregava no coração. A primeira pessoa a notar que algo extraordinário estava acontecendo foi Mariana Volpe, uma mulher de 40 e poucos anos sentada na terceira fileira. Ela era crítica musical do jornal Estado de São Paulo e estava ali apenas por cortesia, acompanhando o marido empresário. Mariana tinha ouvido os melhores pianistas do mundo, conhecia técnica como poucos, e o que seus ouvidos estavam captando a deixava sem palavras. Aquele menino não estava simplesmente tocando as notas corretas. Ele estava interpretando Beethoven com uma maturidade emocional que ela raramente via até mesmo em pianistas profissionais. Cada frase musical carregava peso, significado, como se ele entendesse profundamente o que o compositor alemão quis transmitir quando escreveu aquela peça há mais de 200 anos. Marcos chegou ao trecho mais conhecido da música, aquela melodia que todo mundo reconhece, e foi quando a mágica realmente aconteceu. Ele não tocou apenas as notas que estavam escritas na partitura. Ele adicionou pequenas variações que tinha aprendido na rua, ornamentos que faziam a música soar única, pessoal. Era Beethoven, mas era também Marcos Silva. Era a fusão de um gênio clássico com a alma de um menino brasileiro que conhecia a luta. Hamilton parou de sorrir. O diretor olhou ao redor e percebeu que tinha perdido completamente o controle da situação. Aquilo não estava indo como planejado. As pessoas não estavam rindo do menino pobre tentando tocar piano. Estavam hipnotizadas, emocionadas, alguns até com lágrimas nos olhos. Na quinta fileira, Roberto Santos, dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, segurava firme a mão da esposa. Ele se lembrou do próprio pai, que também tinha sido pedreiro, e de como tinha lutado para chegar onde estava. Havia algo na música de Marcos que tocava em feridas antigas, em memórias que ele preferia manter enterradas. A esposa de Roberto, Cláudia, não conseguia parar de chorar. Ela olhava para Marcos e via o próprio filho, que estudava piano há 5 anos com os melhores professores de São Paulo, mas nunca, jamais, tinha tocado com aquela emoção, com aquela verdade crua que saía das mãos daquele menino. Marcos continuou tocando, perdido na própria música. Ele não via mais o auditório, não sentia mais os olhares curiosos. Estava de volta à Praça da Sé, tocando para comprar os remédios do pai. Estava no hospital, tocando mentalmente enquanto segurava a mão do pai nos últimos momentos. Estava em casa, na noite do enterro, quando jurou para si mesmo que nunca mais tocaria piano, porque doía demais lembrar. Mas agora, 2 anos depois, a música voltava como uma avalanche de emoções. E Marcos percebeu algo que não esperava. Tocar não doía mais. Tocar curava. Cada nota era uma forma de honrar a memória do pai.
de manter viva a parte mais bonita da sua história. Dr. Fernando Almeida, renomado cardiologista, estava sentado na primeira fileira e sentia o peito apertado. Não era problema do coração, era emoção pura. Ele olhava para aquele menino de 12 anos e pensava nos próprios filhos, que tinham todas as oportunidades do mundo, mas nunca demonstraram paixão por coisa alguma. E ali estava Marcos, um garoto da periferia, tocando com uma intensidade que fazia todo mundo no auditório repensar suas próprias vidas. Hamilton tentou recuperar o controle da situação. Ele se aproximou do piano, pronto para interromper Marcos, mas foi parado por um olhar fulminante de Mariana Volpe. A crítica musical se levantou da cadeira e fez um gesto claro para que ele não se atrevesse a interromper aquilo que estava acontecendo. "Não ouse", ela sussurrou, mais alto o suficiente para Hamilton ouvir. "Isso é arte pura." O diretor recuou, confuso e irritado. Nada daquilo estava saindo como ele planejara. Ele queria humilhar Marcos, mostrar que os bolsistas eram inferiores, que não pertenciam àquele ambiente de elite. Mas o que estava acontecendo era o oposto completo. Marcos estava elevando toda aquela plateia. Estava mostrando que talento não tem classe social, que música verdadeira vem da alma, não da conta bancária. Marcos chegou ao final da primeira parte de Fiorelise e, em vez de parar, fez uma transição suave para uma variação que ele mesmo tinha criado anos atrás. Era uma versão mais melancólica, mais introspectiva, que falava sobre perda e saudade. Ele tinha inventado essa variação numa noite particularmente difícil, quando o pai estava internado e os médicos não davam muita esperança. A plateia inteira estava em silêncio absoluto. 50 das pessoas mais importantes de São Paulo, acostumadas a receber entretenimento caro e sofisticado, estavam sendo tocadas no mais profundo do coração por um menino de 12 anos da periferia. Era algo que nenhum deles imaginava ser possível. Ana Paula Mendonça, esposa de um dos senadores mais influentes do estado, chorava abertamente. Ela pensava na própria infância simples, antes do casamento e da vida de luxo, quando a música era sua única companhia nos momentos difíceis. Marcos estava despertando nela memórias que ela pensava ter perdido para sempre. O jovem empresário de tecnologia Carlos Fernandes estava gravando tudo no celular, não por curiosidade mórbida, mas porque sabia que estava presenciando algo histórico. Ele tinha investido em várias startups de arte e cultura, mas nunca tinha visto talento bruto como aquele. Marcos não era apenas um menino tocando piano. Era um artista nato, alguém que nasceu para fazer música. Hamilton estava suando frio. Ele olhava ao redor e via lágrimas, via emoção genuína, via pessoas que minutos antes estavam dispostas a rir do menino pobre, agora completamente rendidas ao talento dele. O diretor percebeu que tinha cometido o maior erro da sua carreira. Em vez de humilhar Marcos, ele tinha dado ao menino uma plataforma para brilhar. Marcos tocou a variação inteira, cada nota carregada de memórias e emoções. Quando chegou ao final, em vez de parar, ele fez mais uma transição, desta vez para uma música que ele mesmo tinha composto. Era uma melodia simples, mas profundamente tocante, que falava sobre esperança, sobre recomeços, sobre encontrar luz nos momentos mais escuros. Ele tinha composto essa música na noite em que soube que tinha ganhado a bolsa para o Colégio São Bento. Era uma mistura de gratidão, medo e determinação. Gratidão pela oportunidade, medo de não conseguir se adaptar, determinação de honrar a memória do pai fazendo o melhor que podia. Quando Marcos finalmente tocou a última nota, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos que pareceram eternos, ninguém se moveu, ninguém respirou. Era como se todos precisassem de um momento para processar o que tinham acabado de presenciar. Então Mariana Volpe se levantou e começou a bater palmas. Não eram palmas educadas de evento social. Eram palmas emocionadas, genuínas, de quem acabou de presenciar algo extraordinário. Em segundos, toda a plateia estava de pé, aplaudindo com uma intensidade que fez as paredes do auditório vibrarem. Marcos levantou os olhos do piano e viu 50 pessoas chorando e aplaudindo para ele. Pela primeira vez em 2 anos, ele sorriu de verdade.
Não era o sorriso forçado que usava na escola para não chamar atenção. Era o sorriso do menino que acabara de descobrir que a música nunca tinha ido embora. Ela apenas estava esperando o momento certo para voltar. Hamilton ficou parado ao lado do piano, pálido e em choque total. Seu plano cruel tinha se transformado no maior triunfo da vida de Marcus, e não havia como voltar atrás. A ovação durou mais de 5 minutos. Marcus ficou parado ao lado do piano, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Durante 2 anos, ele havia se escondido atrás da máscara do menino invisível, do bolsista que não queria chamar atenção. Agora, de repente, 50 das pessoas mais influentes de São Paulo estavam de pé aplaudindo para ele, como se fossem um concerto na Sala São Paulo. Hamilton tentou recuperar o controle da situação. Ele se aproximou do microfone, forçando um sorriso que não conseguia esconder o nervosismo. "Muito bem, Marcus", ele disse, a voz tremendo levemente. "Foi uma apresentação interessante. Agora vocês podem voltar para suas..." "Interessante?" A voz cortou o ar como uma lâmina. Era Mariana Volpe, que havia se levantado da terceira fileira e caminhava em direção ao palco. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez Hamilton recuar instintivamente. "Senhor diretor, isso que acabamos de presenciar não foi interessante. Foi extraordinário." Mariana subiu ao palco e ficou ao lado de Marcus, colocando uma mão protetora no ombro do menino. Como crítica musical do estado de São Paulo, ela tinha a autoridade reconhecida no meio artístico e sua palavra podia fazer ou destruir carreiras. "Este menino", ela disse, olhando diretamente para Hamilton, "tem um talento que eu só vi algumas vezes na vida." "E o senhor estava tentando humilhá-lo?" Um murmúrio percorreu a plateia. As pessoas começaram a entender o que realmente tinha acontecido ali. Hamilton não estava celebrando o talento de Marcus. Estava tentando usá-lo como exemplo negativo, como forma de diminuir os alunos bolsistas. "Eu apenas queria dar uma oportunidade para o Marcus mostrar suas habilidades." Hamilton tentou se justificar, mas a mentira era óbvia para todos. "Habilidades?" Roberto Santos se levantou da quinta fileira, o rosto vermelho de indignação. "Senhor Hamilton, meu filho estuda piano há 5 anos com a professora mais cara de São Paulo e nunca tocou com 1/10 da emoção desse menino. O que acabamos de ouvir não foram habilidades, foi genialidade pura." Outros pais começaram a se manifestar. Ana Paula Mendonça, ainda com os olhos vermelhos de emoção, se aproximou do palco. "Marcus, querido", ela disse com a voz embargada, "onde você aprendeu a tocar assim?" Marcus olhou para Hamilton, depois para Mariana, sem saber se devia responder. Ele nunca tinha contado sua história para ninguém na escola. Era dolorosa demais, vulnerável demais. "Pode falar, filho", Mariana encorajou. "Estas pessoas precisam saber quem você realmente é." Marcus respirou fundo e encontrou coragem na lembrança do pai. "Meu pai me ensinou os primeiros acordes quando eu tinha 7 anos. Ele era pedreiro, mas adorava música. Comprou um teclado usado e me ensinava todas as noites depois do trabalho." O auditório ficou em silêncio absoluto. Marcus continuou, a voz ganhando força conforme falava. "Quando meu pai ficou doente, eu levava o teclado para a rua. Praça da Sé, Largo do Arouche, qualquer lugar onde pudesse tocar para conseguir dinheiro para os remédios dele. Fiorelise era a música que as pessoas mais gostavam de ouvir." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de várias pessoas. Dr. Fernando Almeida, o cardiologista, estava visivelmente emocionado. "E seu pai?" ele perguntou gentilmente. "Morreu há 2 anos. Câncer no pulmão. Eu parei de tocar depois disso porque doía muito lembrar. Até hoje." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Hamilton percebeu que havia perdido completamente o controle da narrativa. Aquelas pessoas não viam mais Marcus como um projeto de caridade. Viam nele coragem, talento, uma história de vida que tocava o coração de qualquer um. Carlos Fernandes, o jovem empresário de tecnologia, se aproximou do palco. "Marcus, você compôs aquelas variações que tocou?" "Sim, senhor. Eu inventava músicas quando estava triste ou quando queria contar alguma coisa que não conseguia falar com palavras." "Isso é inacreditável", Mariana murmurou, mais para si mesma do que para os outros. "Ele é um compositor nato, autodidata completo."
Hamilton tentou mais uma vez retomar o controle. Bom, creio que já tomamos tempo suficiente de todos. Marcos, pode voltar para a sua sala. Não. A voz veio de Cláudia Santos, esposa do empresário Roberto. Eu gostaria de saber mais sobre Marcos. Sobre sua família. Sobre como conseguiu a bolsa aqui na escola. Marcos olhou para Hamilton, vendo o pânico crescer nos olhos do diretor. Mas agora ele não tinha mais medo. A música tinha devolvido sua confiança, sua voz. Eu consegui a bolsa através de um programa social da prefeitura. Sempre fui bom aluno, mesmo estudando numa escola pública com falta de tudo. Minha mãe trabalha como diarista e faz limpeza nos fins de semana para conseguir pagar nossas contas. E como você se sente estudando aqui? Perguntou Ana Paula Mendonça. Marcos hesitou por um momento olhando para Hamilton. Depois decidiu falar a verdade. Às vezes me sinto como se não pertencesse aqui. O senhor diretor sempre deixa bem claro que somos diferentes dos outros alunos, que estamos aqui por caridade, não por mérito. Um murmúrio indignado percorreu a plateia. Hamilton ficou pálido, percebendo que Marcos estava expondo suas atitudes discriminatórias na frente dos principais financiadores da escola. Que tipo de tratamento diferente? Dr. Fernando perguntou, claramente interessado na resposta. Uniforme diferente, mochila fornecida pela escola porque a nossa não é adequada, proibição de participar de certas atividades porque não temos preparo social. Coisas assim. Roberto Santos se virou para Hamilton, o rosto vermelho de raiva. É verdade isso, diretor? São apenas protocolos administrativos. Hamilton gaguejou. Protocolos administrativos? Mariana Volpe riu, mas não havia humor na risada. Sr. Hamilton, o que você está fazendo é discriminação pura e simples. E ainda por cima tentou humilhar um gênio na nossa frente. A professora Sandra Oliveira, que lecionava música no colégio, finalmente conseguiu entrar no auditório. Ela tinha ouvido Marcos tocando do corredor e correu para ver o que estava acontecendo. Quando viu a cena, ficou em choque. "Marcos!" ela exclamou subindo ao palco. "Era você tocando?" Eu ouvi do segundo andar e não acreditei. Sandra era uma mulher de 30 e poucos anos, formada no Conservatório Dramático Musical de São Paulo. Ela sempre havia notado que Marcos demonstrava interesse nas aulas de música, mas ele nunca participava ativamente, sempre se mantendo no fundo da sala. "Professora Sandra", Mariana se apresentou. "Sou Mariana Volpe, crítica musical do Estado. Este menino é um prodígio. Como ele nunca foi identificado nas suas aulas?" Sandra ficou vermelha de constrangimento. "Marcos sempre foi muito quieto nas minhas aulas. Nunca demonstrou interesse em tocar ou participar das atividades práticas. Porque eu tinha medo", Marcos disse baixinho. "Medo que alguém descobrisse e ficasse sabendo da minha história." "Meu Deus", Sandra sussurrou. "Quantos talentos devem estar escondidos por aí, com medo de se expressar?" Hamilton tentou mais uma vez interromper a conversa. "Creio que já discutimos o suficiente. Temos uma agenda para cumprir." "A agenda mudou", Roberto Santos disse firmemente. "Quero saber que tipo de escola estamos financiando. Que tipo de valores estão sendo transmitidos aos nossos filhos." Dr. Fernando se aproximou de Marcos. "Menino, você gostaria de estudar música formalmente? Piano, composição, teoria musical?" Os olhos de Marcos brilharam. "Eu adoraria, doutor, mas a gente não tem dinheiro para essas coisas." "E se eu disser que isso não seria problema?" Dr. Fernando olhou ao redor da plateia. "Tenho certeza de que todos aqui concordariam em investir na educação musical deste jovem talento." Várias pessoas assentiram imediatamente. Carlos Fernandes se adiantou. "Eu pago os primeiros 6 meses de aulas particulares com qualquer professor que vocês indicarem." "Eu cuido do piano", disse Ana Paula. "Um Yamaha profissional para ele poder praticar em casa. E eu vou falar com meus contatos no conservatório", acrescentou Mariana. "Marcos precisa de um ambiente que valorize e desenvolva seu talento." Hamilton assistia a tudo em pânico absoluto. Em questão de minutos, seu plano de humilhar Marcos tinha se transformado numa campanha para elevá-lo. Pior ainda, estava ficando claro para todos que o diretor havia tentado deliberadamente prejudicar um aluno talentoso por puro preconceito. "Senhor Hamilton", Roberto Santos se virou para o diretor, a voz carregada de autoridade.
Acho que precisamos ter uma conversa séria sobre os métodos educacionais desta instituição e sobre o tratamento dado aos alunos bolsistas, acrescentou Cláudia Santos. Principalmente sobre como identificar e nutrir talentos, em vez de tentar escondê-los, finalizou o Dr. Fernando. Marcos estava no centro de tudo isso, ainda tentando processar como sua vida tinha mudado completamente em questão de minutos. Ele olhou para Hamilton e viu um homem destruído, percebendo que havia cometido o maior erro da sua carreira. Sr. Hamilton, Marcos disse, sua voz clara e firme. O senhor queria que eu tocasse para entreter seus convidados. Espero que tenham gostado do show. A ironia não passou despercebida por ninguém. Hamilton havia tentado transformar Marcos em um espetáculo humilhante e acabou criando o momento mais inspirador que aquelas pessoas haviam presenciado em anos. O auditório começou a se esvaziar, mas não antes de cada família se aproximar de Marcos para cumprimentá-lo pessoalmente e deixar cartões de visita com promessas de ajuda. O menino que havia entrado ali como vítima de um plano cruel saía como o centro de uma rede de apoio formada pelas pessoas mais influentes da cidade. Hamilton ficou sozinho no palco, olhando para o piano que havia sido testemunha de sua queda. Em menos de uma hora, ele havia passado de diretor respeitado a homem marcado por discriminação e crueldade. E tudo porque subestimou a força da música e a coragem de um menino de 12 anos que decidiu não se deixar humilhar. Na terça-feira de manhã, Hamilton Monteiro chegou ao Colégio São Bento como sempre fazia há 5 anos. Terno impecável, pasta de couro italiano, a postura ereta de quem comandava uma das escolas mais prestigiosas de São Paulo. Mas quando passou pelo portão principal, notou algo diferente nos olhares dos funcionários. Sussurros que paravam quando ele se aproximava. Expressões que misturavam curiosidade e desaprovação. O que Hamilton não sabia era que durante a madrugada, sua vida profissional havia começado a desmoronar. Carlos Fernandes, o jovem empresário de tecnologia que havia gravado a apresentação de Marcos, não conseguiu dormir depois do que presenciou no auditório. Às 3 da manhã, ele postou o vídeo nas suas redes sociais com uma legenda que mudaria tudo. Um diretor tentou humilhar um menino de 12 anos, mas este menino respondeu de uma forma que vocês não vão acreditar. Preparem-se para chorar. Em 6 horas, o vídeo tinha 50 mil visualizações. Em 12 horas, chegou a 200 mil. As pessoas compartilhavam com comentários emocionados, marcavam amigos, criavam correntes de solidariedade. A hashtag #Justiça para Marcos começou a aparecer nos trending topics do Twitter. Mariana Volpe havia passado a noite escrevendo. Como crítica musical mais respeitada de São Paulo, ela sabia que tinha nas mãos uma história que ia muito além da música. Era sobre preconceito, sobre oportunidades negadas, sobre como o sistema educacional ainda reproduzia desigualdades sociais. Sua matéria foi publicada na primeira página do Estado de São Paulo com o título O Gênio que Quase Foi Silenciado. Como o preconceito escolar esconde talentos extraordinários. Hamilton só descobriu o tamanho da tempestade quando chegou ao seu escritório. Sua secretária, Dona Marlene, estava pálida e nervosa, segurando uma pilha de papéis e recados. Sr. Hamilton, ela disse com a voz tremendo, o senhor precisa ver isso. O telefone não para de tocar desde as 6 da manhã. Ela mostrou a tela do computador. O vídeo de Marcos tocando piano já tinha mais de 500 mil de visualizações e estava sendo compartilhado em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Pior ainda, os comentários eram devastadores para a reputação de Hamilton. Que diretor é esse que tenta humilhar uma criança? Isso é bullying institucionalizado. Como uma escola permite esse tipo de comportamento? Esse homem não deveria estar perto de crianças. Hamilton sentiu o sangue gelar nas veias. Ele pegou o telefone para ligar para Carlos Fernandes e exigir que o vídeo fosse removido. Mas antes que pudesse discar, Dona Marlene o interrompeu. Senhor, tem mais. A TV Globo, a Record, a Band, todas ligaram querendo entrevistas. E o presidente do conselho escolar quer falar com o senhor urgentemente. O telefone tocou naquele exato momento. Era Dr. Augusto Mendes, presidente do conselho diretor do Colégio São Bento e um dos homens mais poderosos do setor educacional paulista. Hamilton, meu escritório, agora. A voz no telefone era seca, autoritária.
E venha preparado para explicar que diabos aconteceu ontem. O escritório do Dr. Augusto ficava no último andar de um prédio empresarial na Faria Lima. Hamilton chegou lá com as mãos suando e o coração disparado. Quando entrou na sala, encontrou não apenas Dr. Augusto, mas também outros 3 membros do conselho diretor, todos com expressões sombrias. Sente-se, Hamilton, Dr. Augusto disse apontando para uma cadeira em frente à mesa. Você me explicar o que exatamente aconteceu ontem no auditório da escola. Hamilton tentou minimizar a situação. Foi apenas um mal-entendido. Eu estava tentando dar uma oportunidade para um aluno bolsista demonstrar seus talentos. Mal-entendido? Dr. Augusto pegou um tablet e mostrou o vídeo. Hamilton, eu assisti isso 5 vezes. O que eu vi não foi você dando oportunidade para ninguém. Foi uma tentativa deliberada de humilhar uma criança. O menino tocou bem, não houve humilhação. Hamilton, Dr. Augusto bateu a mão na mesa. Eu conheço você há 10 anos. Sei exatamente qual era a sua intenção. Você queria que aquele menino fracassasse na frente dos pais para provar seu ponto sobre os alunos bolsistas. Os outros membros do conselho assentiram. Era óbvio para qualquer um que assistisse o vídeo qual tinha sido a motivação de Hamilton. O problema, continuou o Dr. Augusto, é que agora toda São Paulo sabe disso. Recebemos 43 ligações esta manhã. Pais querendo retirar os filhos da escola, jornalistas querendo declarações, até o Ministério Público da Educação liga querendo esclarecimentos. Hamilton sentiu o mundo desabar. Dr. Augusto, eu posso reverter isso. Vou dar uma entrevista explicando... Explicando o quê? Outro membro do conselho, Dr. Carlos Andrade, se manifestou. Como você vai explicar que tentou usar uma criança como instrumento de humilhação? Como vai explicar o tratamento diferenciado que vocês dão aos alunos bolsistas? Porque é isso que está vindo à tona agora. Acrescentou doutora Fernanda Lopes, a única mulher do conselho. Vários pais estão relatando situações similares. Discriminação velada, segregação entre alunos pagantes e bolsistas, comentários inadequados. Hamilton percebeu que a situação era muito pior do que imaginava. Não era apenas sobre o vídeo. Era sobre anos de práticas questionáveis que finalmente estavam sendo expostas. A Secretaria de Educação já abriu uma sindicância, Dr. Augusto informou. Vão investigar todas as denúncias de discriminação na escola. E tem mais. 3 famílias importantes já cancelaram as doações anuais. Estamos falando de mais de 2 milhões de reais. Enquanto isso, no Colégio São Bento, Marcos vivia um dia completamente diferente de todos os outros. Quando chegou à escola, foi recebido como um herói. Alunos que nunca tinham falado com ele vinham cumprimentá-lo. Professores o paravam nos corredores para elogiar sua apresentação. Funcionários sorriam e acenam para ele. A professora Sandra havia chegado 2 horas mais cedo, especialmente para conversar com Marcos. Ela o encontrou no pátio, ainda meio confuso com toda a atenção que estava recebendo. Marcos, você precisa saber de uma coisa, ela disse, sentando ao lado dele no banco. O que aconteceu ontem não foi apenas uma apresentação musical, foi um marco. Você mudou a forma como esta escola vai tratar seus alunos bolsistas. Como assim, professora? O vídeo viralizou, meu querido. Todo o Brasil está falando de você. E principalmente, falando sobre como você foi tratado aqui. Sandra mostrou o celular para Marcos. Ele viu o vídeo da sua própria apresentação, leu alguns comentários, viu os números de visualizações. Era surreal. Mas tem mais, Sandra continuou. Recebi uma ligação da diretora do Conservatório Dramático Musical. Eles querem te conhecer. Estão oferecendo uma bolsa integral para estudos musicais. Os olhos de Marcos se encheram de lágrimas. Uma bolsa no conservatório é apenas o começo. Tem gravadoras interessadas, produtores musicais querendo te conhecer, até convite para participar de programa de televisão. Enquanto Marcos absorvia essas informações, Hamilton estava vivendo o pior dia da sua carreira. A reunião no conselho havia terminado com uma decisão devastadora. Ele estava suspenso de suas funções enquanto durasse a investigação. Hamilton, Dr. Augusto disse ao final da reunião, você serviu bem esta instituição por vários anos, mas o que aconteceu ontem demonstrou um lapso de julgamento que não podemos ignorar, principalmente considerando as repercussões. Dr. Augusto, por favor,
A decisão está tomada. Professor Antônio Ribeiro assumirá a direção interinamente. Você fica afastado até que a investigação seja concluída. Hamilton saiu do prédio destroçado. Em 24 horas, havia passado de diretor respeitado a homem marcado por discriminação. E tudo por causa de um menino de 12 anos que ele tentou humilhar. De volta à escola, Marcos estava na biblioteca quando recebeu uma visita inesperada. Era Roberto Santos, o empresário que havia se emocionado durante sua apresentação. "Marcos, meu rapaz", Roberto disse sentando ao lado dele. "Vim trazer uma proposta. Minha esposa e eu gostaríamos de custear seus estudos musicais. Piano, teoria, composição, tudo o que você precisar." "Senhor Roberto, isso é muito generoso, mas não há mais que valha. O que você tem é um dom de Deus. E seria um crime deixar esse talento sem o devido desenvolvimento." Roberto entregou um cartão para Marcos. "Este é meu advogado. Ele vai cuidar de todos os aspectos legais, conversas com sua mãe, documentação. Você só precisa se preocupar em estudar e fazer música." Naquela tarde, Hamilton limpou seu escritório sob o olhar curioso de funcionários e professores. 5 anos de direção resumidos em algumas caixas. Quando estava guardando os últimos objetos pessoais, ouviu o som de piano vindo do auditório. Curioso, foi até lá e espiou pela porta entreaberta. Marcos estava tocando novamente, mas desta vez não estava sozinho. Vários alunos se sentaram ao redor do piano para escutá-lo. Professores pararam suas atividades para ouvir. Era uma cena de comunhão através da música que Hamilton nunca tinha visto na escola. Marcos tocava uma composição própria, algo novo que havia criado durante o almoço. Era uma música sobre esperança, sobre segundas chances, sobre encontrar luz nos momentos mais escuros. Era a música de um menino que havia descoberto que sua voz importava, que seu talento tinha valor, que ele merecia respeito independentemente da sua origem. Hamilton ficou ali por alguns minutos, escutando. Pela primeira vez, entendeu verdadeiramente o que havia perdido. Não era apenas o emprego. Era a oportunidade de fazer parte de algo transformador, de testemunhar o crescimento de um talento extraordinário, de contribuir para um mundo melhor. Quando Marcos terminou de tocar, Hamilton se afastou da porta. Caminhou pelos corredores da escola pela última vez, carregando suas caixas e o peso do arrependimento. Na portaria, o segurança que sempre o cumprimentava respeitosamente agora evitava seu olhar. Do lado de fora, Hamilton entrou no carro e ficou parado por alguns minutos, olhando para o prédio que havia sido sua vida por 5 anos. Através das janelas, podia ver movimento, vida, educação acontecendo, e sabia que tudo isso continuaria sem ele. No seu celular, as notificações não paravam de chegar. Repórteres querendo entrevistas, colegas expressando surpresa ou desapontamento, alguns oferecendo apoio. Mas Hamilton sabia que sua carreira na educação havia chegado ao fim. O menino que ele tentou humilhar havia se tornado símbolo de resistência e talento. E ele, Hamilton Monteiro, ex-diretor do Colégio São Bento, se tornara símbolo de tudo que estava errado no sistema educacional brasileiro. A ironia era cruel e perfeita. Em tentando diminuir Marcos, Hamilton havia diminuído apenas a si mesmo. 6 meses depois da apresentação que mudou sua vida, Marcos Silva caminhava pelos corredores do Conservatório Dramático Musical de São Paulo como se tivesse nascido ali. O menino tímido que se escondia nos cantos do Colégio São Bento havia se transformado num jovem confiante, que cumprimentava professores e colegas com naturalidade. Mas o que mais impressionava era como ele mantinha a humildade e a simplicidade, mesmo depois de tudo o que havia acontecido. A vida de Marcos havia mudado completamente. Acordava todos os dias às 6 da manhã, não mais para enfrentar olhares de desprezo, mas para mergulhar no mundo da música que sempre foi seu verdadeiro lar. Aulas de piano com o professor Marcelo Bratke, um dos mais respeitados pianistas do país. Teoria musical com a professora Helena Vasconcelos, que dizia nunca ter visto um aluno absorver conhecimento tão rapidamente. Composição com o maestro Roberto Tibiriçá, que ficava impressionado com a maturidade musical de alguém tão jovem. Dona Conceição, mãe de Marcos,
Ainda não acreditava completamente na reviravolta que suas vidas haviam tomado. Ela, que trabalhava como diarista para sustentar o filho, agora recebia uma bolsa-auxílio que permitia que ela se dedicasse apenas ao trabalho meio período. Roberto Santos havia cumprido sua palavra, custeando não apenas os estudos de Marcos, mas garantindo que a família tivesse dignidade e tranquilidade financeira. Mãe, Marcos disse numa manhã, enquanto tomavam café da manhã no apartamento simples mas aconchegante onde moravam. Hoje vou gravar meu primeiro álbum. Dona Conceição sorriu, os olhos se enchendo de lágrimas, como sempre acontecia quando pensava em como o marido ficaria orgulhoso. Seu pai está vendo tudo isso lá do céu, meu filho. Ele sempre soube que você era especial. O estúdio de gravação ficava na Vila Madalena, um dos mais modernos de São Paulo. Marcos chegou acompanhado pelo professor Marcelo e por Mariana Volpe, que havia se tornado uma espécie de madrinha profissional do garoto. A crítica musical tinha usado toda a sua influência para abrir portas que normalmente levariam anos para se abrir. Marcos, disse o produtor musical João Henrique, um homem de 40 anos que já havia trabalhado com os maiores nomes da música brasileira. Hoje vamos gravar 3 composições suas e 2 interpretações clássicas. Preparado? Marcos assentiu, mas Mariana percebeu um pouco de nervosismo nos olhos dele. Era natural. Aos 12 anos, ele estava prestes a gravar um álbum que seria distribuído nacionalmente. Lembre-se, Mariana sussurrou no ouvido dele antes de entrar no estúdio. Você não está gravando para impressionar ninguém. Está gravando para contar sua história como sempre fez. A primeira música que Marcos gravou foi Renascimento, a composição que havia tocado naquela tarde fatídica no auditório do São Bento. Mas agora a música estava mais madura, mais elaborada, com arranjos que destacavam cada nuance emocional da melodia original. Quando Marcos começou a tocar, o estúdio inteiro ficou em silêncio. Técnicos de som que estavam acostumados com todo tipo de música pararam o que estavam fazendo para escutar. Era impossível não se emocionar com aquela combinação de técnica perfeita e alma transparente. João Henrique, que havia produzido centenas de álbuns ao longo da carreira, observava Marcos através do vidro da cabine de controle e balançava a cabeça em admiração. Este menino não é deste mundo, ele murmurou para Mariana. Em 30 anos de carreira, nunca vi nada igual. Enquanto Marcos gravava seu álbum do outro lado da cidade, Hamilton Monteiro passava por uma manhã bem diferente. Aos 52 anos, o ex-diretor do Colégio São Bento estava desempregado há 6 meses. A investigação havia confirmado várias denúncias de discriminação, e sua demissão por justa causa havia se tornado pública, tornando praticamente impossível encontrar outro emprego na área educacional. Hamilton morava sozinho num apartamento pequeno na Zona Oeste, bem diferente da casa espaçosa que havia perdido quando não conseguiu mais pagar o financiamento. Acordava todos os dias sem propósito definido. Assistia aos noticiários onde vez ou outra apareciam matérias sobre Marcos e sentia o peso do arrependimento crescer a cada dia. Naquela manhã, enquanto tomava café sozinho, Hamilton viu na televisão uma reportagem sobre o lançamento do álbum de Marcos. O apresentador falava animadamente sobre o fenômeno musical que havia conquistado o Brasil, sobre como sua história de superação inspirava milhões de pessoas. Marcos Silva, o jovem pianista que se tornou símbolo de resistência contra o preconceito no sistema educacional, dizia o repórter, lança hoje seu primeiro álbum, com composições próprias e interpretações que prometem emocionar o país inteiro. Hamilton desligou a televisão e ficou em silêncio. Nos últimos meses, havia tido muito tempo para refletir sobre suas ações, sobre os valores que havia abraçado durante a vida, sobre o tipo de pessoa que havia se tornado. A conclusão era dolorosa. Ele havia se perdido no caminho, transformando-se em alguém que seu eu mais jovem desprezaria. Às 14h, Marcos estava na Livraria Cultura da Paulista para o lançamento oficial do álbum, Esperança em Dó Maior. A fila de fãs se estendia por 2 quarteirões. Crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas de todas as idades e classes sociais que haviam se identificado com a história do menino que transformou dor em música. Marcos! Marcos! Gritavam as pessoas quando ele chegou, acompanhado por Dona Conceição,
que ainda se sentia surreal vivendo tudo aquilo. O menino acenou, sorriu, cumprimentou alguns fãs, sempre mantendo a simplicidade que o caracterizava. Durante o evento, Marcos tocou 3 músicas ao vivo. A primeira foi Für Elise, que agora era sua marca registrada. A segunda foi Carta ao Pai, uma composição nova que havia criado especialmente para o álbum. E a terceira foi Novo Amanhecer, uma música sobre esperança e segundas chances. No meio da apresentação de Novo Amanhecer, Marcos parou de tocar por um momento e olhou para a plateia. Havia centenas de pessoas ali, mas seus olhos encontraram um rosto familiar no fundo da livraria. Era Hamilton, que estava encostado numa estante de livros, tentando passar despercebido. Por alguns segundos, os olhares dos dois se encontraram. Hamilton esperava ver raiva, ressentimento, talvez até desprezo nos olhos do menino. Mas o que viu foi algo completamente diferente. Era compreensão, era perdão, era a maturidade de alguém que havia escolhido não deixar que mágoas antigas envenenassem seu futuro. Marcos voltou a tocar, mas agora sua música carregava uma mensagem especial. Era como se ele estivesse falando diretamente com Hamilton através das teclas, dizendo que não guardava rancor, que entendia que as pessoas podem mudar, que sempre há oportunidade para recomeçar. Hamilton ficou ali até o final da apresentação, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Quando Marcos terminou de tocar, o ex-diretor se dirigiu discretamente à saída, mas foi interceptado por Mariana Volpe. Hamilton, ela disse, a voz sem hostilidade, mas séria. Não esperava vê-lo aqui. Hamilton hesitou, procurando as palavras certas. Eu precisava vir. Precisava ver o que ele se tornou. E o que achou? Hamilton olhou na direção do palco improvisado, onde Marcos estava autografando CDs e conversando com fãs. Acho que ele é tudo o que eu gostaria de ter sido quando tinha a idade dele. Corajoso, talentoso, íntegro. Você sabe que pode mudar, não sabe? Mariana disse gentilmente. Não é tarde demais para se tornar uma pessoa melhor. Aos 52 anos, depois de tudo que fiz, Marcos tinha 12 anos e estava destruído quando perdeu o pai. Olhe para ele agora. Se ele pode se reerguer, você também pode. Mariana entregou um cartão para Hamilton. Tem um projeto social na periferia que oferece aulas de música para crianças carentes. Eles precisam de voluntários, pessoas com experiência em educação. Talvez seja uma forma de você usar sua experiência para algo positivo. Hamilton pegou o cartão e o guardou no bolso. Por que está me ajudando? Depois de tudo que escrevi sobre mim na imprensa? Porque Marcos me ensinou uma coisa importante. Mariana sorriu. Não existe pessoa que não possa se redimir. O que define quem somos não são nossos piores momentos, mas o que fazemos depois deles. Depois que a multidão se dispersou e Marcos terminou de atender todos os fãs, ele se aproximou de onde Hamilton e Mariana estavam conversando. O ex-diretor ficou tenso, sem saber como reagir. Senhor Hamilton, Marcos disse simplesmente estendendo a mão. Obrigado por ter vindo. Hamilton ficou paralisado por um momento. Depois apertou a mão do menino. Marcos, eu queria pedir desculpas. Por tudo. Já perdoei há muito tempo. Marcos respondeu com sinceridade. O senhor me deu a oportunidade de mostrar quem eu realmente era. Sem aquele dia, talvez eu nunca tivesse encontrado coragem para tocar novamente. Mas eu tentei humilhá-lo, e em vez disso, me libertou. Às vezes, as piores coisas que acontecem conosco são exatamente o que precisamos para encontrar nosso verdadeiro caminho. Hamilton olhou para aquele menino de 12 anos que falava com a sabedoria de alguém muito mais velho e sentiu algo que não sentia há meses: esperança. Se Marcos podia perdoar, se podia transformar dor em música, talvez houvesse realmente uma segunda chance para todos. Marcos, Hamilton disse, a voz embargada. Você é um exemplo para todos nós, inclusive para mim. O menino sorriu. O mesmo sorriso tímido, mas genuíno que conquistara corações em todo o país. Todos nós erramos, Sr. Hamilton. O importante é aprender e tentar ser melhor. Quando Marcos e Dona Conceição foram embora, Hamilton ficou na livraria segurando o cartão que Mariana havia lhe dado. Era um projeto called Música para Todos, que oferecia aulas gratuitas de música para crianças da periferia.
Exatamente o tipo de trabalho que ele sempre havia desdenhado quando era diretor do São Bento. Mas agora, pela primeira vez em meses, Hamilton tinha um propósito. Tinha uma chance de usar sua experiência em educação para algo realmente significativo. Tinha a oportunidade de honrar a lição que Marcos havia lhe dado. Nunca é tarde demais para ser uma pessoa melhor. Capítulo 5b. A Vitória do Coração. Parte 2. 2 anos se passaram desde aquela tarde no auditório do Colégio São Bento. Marcos Silva, agora com 14 anos, estava nos bastidores da Sala São Paulo, se preparando para o que seria considerado o concerto mais importante da sua jovem carreira. Em 2 horas, ele se apresentaria como solista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, interpretando o Concerto para Piano número 1 de Tchaikovsky, uma das peças mais desafiadoras do repertório clássico mundial. A Sala São Paulo estava completamente lotada. 2.000 lugares ocupados por uma plateia que incluía críticos musicais internacionais, diplomatas, empresários, artistas e centenas de pessoas comuns que haviam acompanhado a trajetória de Marcos desde o início. Todos ali sabiam que estavam prestes a presenciar algo histórico, a consolidação de um dos maiores talentos musicais que o Brasil já havia produzido. Nos camarins, Dona Conceição ajudava o filho a ajustar a gravata do smoking. Era difícil acreditar que aquele jovem elegante, que conversava com maestros internacionais como se fosse a coisa mais natural do mundo, era o mesmo menino tímido que 2 anos atrás limpava as lágrimas depois de ser humilhado na escola. "Está nervoso?" ela perguntou, alisando o cabelo perfeitamente penteado do filho. "Um pouco", Marcos admitiu. "Mas é um nervosismo bom. É a sensação de estar exatamente onde devo estar." Mariana Volpe entrou no camarim, elegante num vestido azul marinho, carregando um buquê de rosas brancas. Nos últimos 2 anos, ela havia se tornado muito mais que uma crítica musical na vida de Marcos. Era uma mentora, quase uma segunda mãe. Alguém que havia usado toda a sua influência para abrir portas e criar oportunidades. "Como está se sentindo, maestro?" ela brincou, usando o apelido carinhoso que havia criado para Marcos. "Pronto", ele respondeu. E realmente parecia estar. Havia uma serenidade nos seus olhos que impressionava quem o conhecia desde pequeno. "A imprensa internacional está aqui", Mariana informou. "New York Times, London Times, Le Figaro, o mundo inteiro quer saber quem é este fenômeno brasileiro." Marcos assentiu, mas não demonstrou ansiedade. Nos últimos 2 anos, havia aprendido a lidar com a fama de forma madura, sempre lembrando das palavras do pai. "Música é coisa do coração, filho, e coração a gente tem de sobra." Na plateia, numa das cadeiras da primeira fileira, estava Hamilton Monteiro. O ex-diretor do Colégio São Bento havia mudado drasticamente nos últimos 2 anos. Seus cabelos estavam mais grisalhos, seu rosto mostrava mais rugas, mas havia algo diferente no seu olhar. Era paz. Era a serenidade de alguém que havia encontrado propósito verdadeiro na vida. Hamilton agora trabalhava como coordenador pedagógico do projeto Música para Todos, na periferia da Zona Sul de São Paulo. Todos os dias, ele via crianças como Marcos, talentosas, sonhadoras, mas sem oportunidades. E todos os dias, ele se esforçava para garantir que essas crianças não passassem pelo que ele havia feito Marcos passar. O projeto havia crescido exponentially. O que começou como um pequeno programa comunitário, agora atendia mais de 500 crianças em idade escolar, oferecendo aulas gratuitas de música, reforço escolar e acompanhamento psicológico. Hamilton havia descoberto uma vocação que nunca soube que possuía: trabalhar com crianças carentes, ajudá-las a descobrir seus talentos, protegê-las de preconceitos que ele mesmo havia perpetuado no passado. "Professor Hamilton", uma voz o chamou. Era Roberto Santos, o empresário que havia se tornado patrono de Marcos. "Que alegria vê-lo aqui." "Não perderia por nada", Hamilton respondeu. Marcos é especial. E pensar que quase perdemos esse talento por causa de preconceito", Roberto comentou, mas sem malícia na voz. "Felizmente, ele foi mais forte que tudo isso." Hamilton assentiu, sentindo o peso familiar da culpa, mas também a leveza do perdão que havia recebido. "Ele me ensinou que nunca é tarde demais para mudar, para ser uma pessoa melhor." No palco,
A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo terminava a peça de abertura. O maestro João Carlos Martins, uma lenda da música clássica brasileira, se aproximou do microfone para apresentar o solista da noite. Senhoras e senhores, sua voz ecoou pela sala majestosa. É com imenso orgulho que apresento um jovem que representa o que há de mais belo na música brasileira. Um artista que nos lembra que o talento não conhece fronteiras sociais, que a arte verdadeira vem da alma, não das circunstâncias. Marcos Silva. O aplauso foi ensurdecedor. Marcos caminhou pelo palco com a postura confiante de alguém que havia nascido para estar ali. Quando se sentou ao piano, o silêncio que se fez foi absoluto. As primeiras notas do concerto de Tchaikovsky encheram a sala como trovões suaves. Marcos atacou os acordes iniciais com uma precisão técnica que impressionou até mesmo os músicos mais experientes da orquestra. Mas técnica era apenas o começo. O que realmente hipnotizava a plateia era a emoção pura que ele conseguia transmitir através de cada frase musical. Hamilton fechou os olhos e se deixou levar pela música. Ele se lembrou do dia em que tudo começou, quando forçou Marcos a tocar piano pensando que estava humilhando o menino. Agora, 2 anos depois, percebia que aquele havia sido o momento mais importante da vida de ambos. Marcos havia descoberto sua verdadeira vocação, e Hamilton havia começado o caminho da redenção. Durante o segundo movimento, mais melancólico e introspectivo, Marcos tocou pensando em todas as pessoas que haviam sido importantes na sua jornada. O pai que plantou a semente do amor pela música, a mãe que nunca duvidou do seu potencial, Mariana, que abriu portas que pareciam impossíveis, Roberto Santos e todos os outros que acreditaram nele quando ele nem acreditava em si mesmo. E sim, ele também pensou em Hamilton. O homem que havia tentado destruí-lo, mas que, involuntariamente, havia sido o catalisador da sua transformação. Marcos havia aprendido que, às vezes, nossos maiores inimigos podem se tornar nossos melhores professores, não por causa do que nos fazem, mas por causa de como escolhemos reagir ao que nos fazem. No terceiro movimento, Marcos deu uma demonstração de virtuosismo que deixou críticos internacionais boquiabertos. Suas mãos voavam pelas teclas com uma agilidade que desafiava a física, mas sem nunca sacrificar a musicalidade. Era técnica a serviço da emoção, não técnica pela técnica. A plateia estava hipnotizada. Nas primeiras fileiras, diplomatas que haviam assistido aos melhores concertos do mundo sussurravam entre si sobre o milagre brasileiro. Críticos musicais já mentalizavam as resenhas que escreveriam, procurando palavras para descrever o indescritível. Quando Marcos tocou o acorde final do concerto, o silêncio durou exatos 5 segundos. Então, como se toda a sala tivesse decidido simultaneamente, 2.000 pessoas se levantaram numa ovação que durou mais de 10 minutos. Era o tipo de reação que acontece talvez uma vez numa década, quando o público presencia algo verdadeiramente transcendente. Marcos se levantou do piano e fez uma reverência profunda. Quando se endireitou, seus olhos procuraram pessoas específicas na plateia. Encontrou Dona Conceição, que chorava de orgulho. Encontrou Mariana, que sorria como uma mãe orgulhosa. Encontrou Roberto Santos, que aplaudia com lágrimas nos olhos. E encontrou Hamilton. O ex-diretor estava de pé como todos os outros, aplaudindo com uma expressão que misturava orgulho, arrependimento e gratidão. Marcos acenou discretamente para ele, um gesto pequeno, mas carregado de significado. Era o reconhecimento de que Hamilton fazia parte da sua história, não como vilão, mas como alguém que havia aprendido e mudado. Depois do concerto, nos bastidores, Marcos foi cumprimentado por dezenas de personalidades. Músicos internacionais que queriam colaborar com ele, produtores oferecendo contratos milionários, jornalistas querendo entrevistas exclusivas. Mas ele mantinha sempre a mesma simplicidade que o caracterizara desde criança. Marcos, disse o maestro João Carlos Martins, em 50 anos de carreira, raramente vi alguém tocar com tanta maturidade musical aos 14 anos. Você tem um futuro brilhante pela frente. Obrigado, maestro. Mas eu não esqueço de onde vim e por que toco. Hamilton esperou até que a multidão diminuísse para se aproximar. Quando finalmente conseguiu falar com Marcos, havia lágrimas nos olhos.
Marcos, ele disse, a voz embargada. Obrigado. Obrigado por quê, professor Hamilton? Por me dar a chance de me tornar uma pessoa melhor. Por me ensinar que é possível recomeçar. Marcos sorriu, o mesmo sorriso genuíno que havia conquistado o país. O senhor fez isso sozinho. Eu apenas toquei piano. Você fez muito mais que isso. Você mudou vidas, inclusive a minha. 3 meses depois, Marcos estava de volta à zona sul de São Paulo, mas agora não como morador da periferia. Estava ali como patrono oficial do projeto Música para Todos, inaugurando a nova sede que havia ajudado a financiar com parte dos ganhos do seu álbum. A cerimônia aconteceu numa tarde de sábado ensolarada. Centenas de crianças da comunidade estavam presentes, junto com suas famílias, autoridades locais e jornalistas. Marcos tocou algumas músicas para as crianças, mas o momento mais emocionante foi quando ele chamou Hamilton ao palco. Quero apresentar para vocês o professor Hamilton, Marcos disse ao microfone. Ele é o coordenador deste projeto e uma das pessoas que mais trabalha para que crianças como eu tenham oportunidades de estudar música. Hamilton subiu ao palco visivelmente emocionado. Nos últimos 2 anos, havia se acostumado a trabalhar nos bastidores, longe dos holofotes. Ser reconhecido publicamente por Marcos era mais do que ele julgava merecer. O Marcos é generoso demais, Hamilton disse ao microfone. A verdade é que ele que me ensinou tudo sobre verdadeira educação. Sobre ver potencial onde outros veem só dificuldades. Sobre dar oportunidades em vez de criar barreiras. Depois da cerimônia, Marcos e Hamilton caminharam juntos pelos corredores da nova escola de música. Era um prédio simples, mas cheio de vida, com salas onde crianças aprendiam piano, violão, flauta, canto. O som de música infantil ecoava por todos os cantos. Sabe o que mais me impressiona? Marcos disse, parando numa sala onde uma menina de 8 anos tocava um teclado com concentração total. É que cada uma dessas crianças tem uma história para contar através da música, e agora elas têm a chance de contar. Hamilton observou a menina tocando e se lembrou de Marcos naquela idade, quando o pai lhe ensinava as primeiras notas. É isso que eu gostaria de ter entendido antes. Que nosso papel como educadores não é moldar as crianças conforme nossas expectativas, mas dar a elas ferramentas para se tornarem quem realmente são. O senhor entendeu, e isso é o que importa. Quando Marcos foi embora naquela tarde, Hamilton ficou na escola até mais tarde, ajudando a organizar as salas para as aulas da semana seguinte. Aos 54 anos, ele havia finalmente encontrado sua verdadeira vocação. Não era mais o diretor arrogante que separava alunos por classe social. Era um educador de verdade, alguém que acreditava no potencial de cada criança. Marcos seguiu para casa, onde Dona Conceição o esperava com o jantar pronto. Era sábado à noite, e eles mantinham a tradição de jantar juntos sempre que ele não estava viajando. Durante a refeição, conversaram sobre o evento, sobre os planos para o próximo álbum, sobre o convite que Marcos havia recebido para tocar no Carnegie Hall, em Nova York. Filho, Dona Conceição disse, às vezes eu me pisico para ter certeza de que não estou sonhando. Não está sonhando, mãe. E sabe por que tudo isso aconteceu? Porque você tem talento. Talento muita gente tem. Aconteceu porque eu aprendi que música não é sobre tocar notas certas. É sobre tocar com o coração. É sobre transformar dor em beleza, tristeza em esperança. Marcos olhou pela janela da cozinha, vendo as luzes da cidade se acendendo na noite que chegava. Em algum lugar dessa cidade imensa, Hamilton estava trabalhando com crianças carentes. Em algum lugar, crianças como ele havia sido, estavam descobrindo que música podia ser uma ponte entre o mundo onde nasceram e o mundo onde sonhavam viver. E Marcos sorriu, sabendo que a música havia cumprido seu propósito mais nobre. Não apenas transformar sua própria vida, mas transformar a vida de todos que a ouviram com o coração aberto. A história do menino que quase foi humilhado, mas se tornou símbolo de esperança, estava apenas começando. E prometia ter muitos capítulos ainda pela frente. Fim da história.